Bom dia, boa tarde, na verdade é meio-dia 15, né? Então tá, hoje nós vamos falar sobre Terrible 2, a fase do não, a fase de contrariar, a fase que a gente pede pra colocar a sandália, ela quer pôr o tênis, ou quando a gente quer que põe o tênis, ela quer pôr a sandália, enfim, você já passou por isso, sabe do que eu tô falando, né? Então, é aquela fase em que a gente quer se impor, a gente quer mostrar quem manda, a gente vê aquela situação de como uma birra, como uma criança mimada que só faz o que quer e que é aquele comportamento que você quer cortar na hora e você tem que impor a sua autoridade. E aí, esse é o primeiro erro, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o que a Isabelle Filiosati ensina sobre essa fase, o que está acontecendo no cérebro das crianças, por que elas têm esses comportamentos, tá? Então é muito legal porque, apesar de toda criança ser diferente, muitos comportamentos são de praxe. Toda criança passa por essa fase, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, mas passa. Então, e aí as pessoas estudam isso, então é científico, tem uma razão para isso estar acontecendo. E a autora desse livro aqui, que é um livro muito bom, chama Já Tentei de Tudo, é um livro assim com um jeitinho meio de autoajuda, dificilmente chamaria minha atenção numa livraria, mas ele traz assim de forma muito rápida, realmente assim uma linguagem meio de autoajuda, mas de uma forma muito boa, explica o que está acontecendo no cérebro das crianças, tá? Então nessa fase, essa fase de mais ou menos 1 ano e meio, a criança entende, começa a reconhecer que ela é um indivíduo, que ela é separada da mãe, que ela não é a continuação da gente, que ela não é mais aquele bebê objeto da mamãe. Então ela começa a querer se impor, ela quer mostrar que ela tem vontade, que ela tem um corpo próprio, uma vontade própria, e ela quer tomar decisões, porque é a maneira em que ela sente que ela é ela e ela não é você, né? E por isso começa essa fase de contrariar, de querer fazer tudo do jeito dela, se você pede de um jeito, com certeza ela vai querer fazer de outro, né? Então, e a gente sempre, geralmente a gente tem uma abordagem que é justamente o que gera o conflito, porque a gente quer se impor e a gente não respeita esse momento que eles estão passando. Não sei. Será que é o papai? Não, né? Não vou ver. Não é nada. Tá? Enfim, e ela precisa se sentir respeitada. Então, se a gente dá uma ordem e ela simplesmente obedece, o que acontece? O lobo frontal do cérebro fica inativo. E é um momento em que justamente essa parte do cérebro está sendo ativada. Então ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa mostrar, ter a sua atividade. Então, se ela simplesmente obedece, ela se sente anulada. Tá? E quando a gente fica querendo se impor e naquela briga de que não, você vai fazer como eu quero, não, eu vou fazer como eu quero, a gente não está respeitando esse momento. E aí, cada vez mais, a criança vai precisar fazer isso até que ela sinta que você entendeu. Até que ela sinta que ela foi compreendida, que você captou a mensagem, tá? Então, para algumas crianças isso dura muito pouco, porque se os pais dão esse espaço, esse mínimo espaço de decisão, então a dica é essa, permita a decisão. Não sempre, óbvio, mas vai ter momentos em que você pode permitir a decisão. E se você permite a decisão, algumas vezes e de forma consistente nas situações em que é possível, ela vai entender que tá bom, que você percebeu que esse é o momento que ela tá passando, que você reconheceu que ela é um ser individual. Conseguiu, querida? Terminou tudo? Agora tira e faz de novo. Ou coloca só o preto de um lado e o branco do outro lado. Então ela vai perceber que você reconheceu que ela é um ser individual e que pronto, ela não precisa mais ficar toda hora reforçando, né? Pra ela até é cansativo isso, é estressante, né? Então a dica é simplesmente essa, permita a decisão. Não sempre, você vai ter que saber quais são as situações em que tudo bem ela escolher e quais são as situações que são inegociáveis, né? Mas se tiver ao longo do dia... Mamãe, pode eu terminei. Ué, mas você não fez de novo. Vamos tirar e fazer tudo de novo. Então, se ela tiver ao longo do dia várias situações em que ela possa decidir, quando chegar aqueles momentos em que é você que decide, em que ela precisa realmente obedecer, não vai ter problema obedecer, porque o lobo frontal dela já está satisfeito, ele já teve atividade durante o dia, ele já se sentiu realizado, ele já mostrou que ela é ela e você é você, e que uma coisa não tem nada, uma coisa não é o prolongamento da outra, tá? Então, como é que a gente ajuda esse processo de decisão?
para as crianças ainda não é fácil, eles estão aprendendo a passar por isso, a tomar decisões. Então, tem dois hábitos muito bons. Tem o papel no meio. O dedo Tá. Tem dois hábitos muito bons que ao longo do dia você pode reforçar, que é a rotina e as associações. Então, por exemplo, vestido, sandália, vai pra escola, tênis, vai ficar em casa? Oi, meu amor, não é nada? Não tem ninguém? Não, então vem aqui. E aí, então vai pra escola, tênis, vai ficar em casa, fica descalço, coloca pantufa, tá chuva, bota, tá frio, coloca o casaco. São as associações que todo dia a gente vai reforçando. Sempre que tem aquela situação a gente fala, isso é aquilo, né? Ação e reação, uma associação. E também as rotinas. Então, por exemplo, na hora de dormir, toma mamadeira, escova os dentes, lê historinha. Todo dia a mesma coisa. São lá 4, 5, 6 atividades, sempre na mesma ordem. Se surgir algum conflito naquele meio tempo, fica fácil da criança se organizar e tomar uma decisão inteligente se você ceder a ela o direito de decidir. Né? Ela vai ser uma decisão mais favorável, mais dentro do que você espera e que não gere conflitos. Né? Então, esses são dois hábitos muito bons, mas o mais importante mesmo é você reconhecer os momentos em que você pode permitir que ela decida. E uma maneira também bem legal é você dar opções para ela. Se você não quer simplesmente correr o risco de ir para uma festa toda bonitinha, bonequinha, de vestidinho e um tênis todo estrupiado, que é o tênis de ir pra escola todos os dias, você dá a opção. Ou você deixa ela decidir, porque também, grande coisa, ninguém vai morrer se ela for com o tênis estrupiado pra festa. Ou você dá opção. Então você pega a sandália e o sapatinho, que os dois ficam bem com o vestido. E daí você mostra se você quer a sandália ou o sapatinho. E aí ela tem naquele momento o direito de decidir, e o lobo frontal dela se sente realizado, tá ali, eu tô podendo tomar uma decisão, tô podendo escolher, sou eu que vou decidir, eu quero a sandália ou eu quero o sapatinho. Né? Então você escolhe duas opções aí que ambas estejam boas para você e oferece. Então essa é um jeito de sair bem dessa situação, né? E o outro jeito é você fazendo perguntas e permitindo uma reflexão. Então ela pensa, ela chega a uma conclusão e ela decide. Pronto, essa é a receita perfeita para o lobo frontal ficar feliz. Né? Então, por exemplo, estamos lá pronto para ir para a festa, ela tá de vestidinho. Que sapato que a gente vai colocar? Qual sapato, Juju? Está de vestidinho, vestido, geralmente. E aí? Sandália, viu? Vestido a gente põe sandália, né, Juju? Geralmente, quando tá calor e a gente tá usando vestido, geralmente é com uma sandália. Então, você já reforçou as associações antes, quando chegou o momento dela decidir, ficou fácil ela decidir, ela sentiu que ela decidiu, a decisão te agradou porque era o que você esperava, ou se não era o que você esperava, pelo menos tá dentro de algumas opções aí viáveis. Então, são truques e se você começar a observar, pra gente pelo menos aqui em casa, foi assim uma revelação. Parece muito simples e é muito simples, mas pra gente foi uma revelação, porque o meu conceito assim, de educação era impor a minha autoridade. Então quando começava nesses momentos assim de eu quero, não, é como eu quero, é isso, e começa com aquela birra e vai até o fim e começa a chorar e fazer aquele escândalo, pra mim é um momento que precisa cortar e mostrar quem manda. E esse é justamente o erro às vezes, porque é um momento em que a gente não precisa cortar, a gente pode deixar que eles tomem a decisão, né? E pra mim realmente mudou muito, eu comecei a prestar atenção nessas situações aqui em casa e rapidinho você reconhece as situações em que dá pra você permitir a decisão ou você ajuda dessas maneiras aí, né, oferecendo opções ou colocando pra pensar e decidir. Muitas vezes eu deixo ela decidir, ela decide pela opção que eu acho que não é tão inteligente e eu mostro as consequências e né, deixo ela ir até o final com a decisão dela, se é uma decisão que realmente ela pode tomar. E tá bom, sabe? Ficou muito mais fácil, foi fácil de organizar e de a gente evitar muitos conflitos. E quando você começa a reparar o que se desenrola depois, né? Porque a gente começa com um conflito por causa da sandália ou do tênis. Mas aí aquilo vira uma guerra de poder, quem se impõe mais, quem vai cansar antes, quem vai irritar o outro antes. E aí, com certeza, já começou ali um ambiente de estresse, você
uma hora ou você ou um dos dois lados vai ceder porque tá cansado e não porque foi uma decisão conjunta, não porque foi legal. E dali pra frente o resto do dia vai ser ruim, porque já tem um estresse, então qualquer coisinha você já vai estar irritado, você já vai estar achando que tá mimado, que tá ruim, que não é assim, e daí você vai querer se impor, e aí tem um desenrolar muito ruim, né? Então às vezes se a gente consegue acertar a situação bem no comecinho, você evita um monte de coisa e você tem dias muito melhores, né? Isso que é legal. Então assim, entender esse mecanismo que está acontecendo no cérebro, é ciência, faz sentido, funciona. Então, assim, eu instigo vocês a tentarem, a realmente observar situações que estão gerando conflitos, e se é nessa fase, né, de crianças nessa idade, e as situações em que eles estão se opondo, dizendo muito não, ou contrariando demais, aquela coisa chata realmente que a gente fica irritado, e ver como que você pode reorganizar aquela situação, tá? Aí depois me conta, volta aqui pra me dizer se funcionou, se foi legal, se fez diferença pra vocês. Marquem, enviem essa live, esse stories ou esse post para suas amigas, para quem tá passando por essa fase, por quem você sabe que tá cansado, que tá exausto, que tá sempre reclamando desses momentos, desses conflitos. Às vezes a gente passa, principalmente férias, é uma época que a gente fica muito, com uma intensidade, né, uma convivência muito intensa, e aí esses problemas acontecem com mais frequência. Então, marquem as amigas, vamos difundir aí o conhecimento, tá? Apesar de ser uma dica boba, pra mim eu demorei pra... Eu só realmente tive essa sacada lendo isso nesse livro, e assim, poderia ter passado, né, todos esses anos sem utilizar, e realmente pra nós fez muita diferença, tá? Então é isso, obrigada pra quem tava aqui com a gente. Esse vídeo, essa live vai estar disponível no nosso blog a partir de, não sei, hoje ou amanhã. A gente nunca sabe as dificuldades que a gente vai ter, a gente tá aprendendo a fazer tudo isso ainda, mas a indicação do livro, o autor, tudo vai estar lá. Então indiquem pra quem vocês acham que vai gostar, e espero vocês quarta-feira que vem, 12h15, tá bom? Um beijão pra vocês. Ju, dá um tchauzinho. Aqui, ó. Você não tá aparecendo, vai lá. Agora me dá o livro. Me dá o livro. Aham. Muito bem, muito obrigada. Beijinho. Manda um beijo. Beijo pra vocês. E até quarta que vem.